Bom, pessoal, então, nessa aula vamos estudar a derivação direcional, né? A derivação direcional costuma envolver os assuntos que a gente já estudou. Então, ela é definida da seguinte maneira. Eu vou dizer que a minha derivada direcional de uma função vai ser igual ao gradiente dessa minha função vezes um vetor direcional u, né? E quem vai ser esse meu vetor, né, direcional? Vai ser um vetor dado, né? Então, um vetor v, por exemplo, eu vou chamar de v, dividido pelo módulo desse meu vetor v dado. Então, nessa resolução de derivação direcional, a gente vai precisar, né, saber, né, calcular o gradiente. Então, para quem ainda tem dúvida, né, tá aqui em cima a aula de gradiente, para quem quiser dar uma olhada, mas vamos fazer aqui o exemplo, né, que vai ficar bem claro. Então, encontre a derivação direcional das seguintes funções nos pontos dados e, respectivamente, das direções. Então, aqui na letra A eu tenho x, y, z, né, uma função. Então, x à terceira menos xy ao quadrado menos z, né, em um ponto 1, 1, 0, na direção do vetor v, 2i menos 3j mais 6k. Então, a minha derivação direcional, né, vai ser igual ao gradiente dessa minha função f vezes o meu vetor direcional. Então, vamos fazer aqui de maneira separada, né? Então, aqui, a gente também não pode esquecer que eu tenho dois vetores. A resposta do meu gradiente é um vetor, né? E o meu vetor direcional também é um vetor. Então, aqui eu tenho um produto escalar. E um produto escalar, né, tem como resposta um número. Ou seja, a minha derivação direcional vai ser um número. Então, vamos calcular aqui primeiro o meu gradiente, né? Então, o meu gradiente, eu tenho aqui uma função x, y, z, né? Então, eu vou ter uma base tridimensional, então, com relação a x, y, com relação a y, j, com relação a z, k, né? Que vai estar multiplicando aqui a minha função que foi dada, x à terceira menos xy ao quadrado menos z. Então, meu gradiente, né, resolvendo aqui, eu vou derivar a minha função com relação a x, y e z. Então, começando pela minha derivada com relação a x. O primeiro termo, a minha derivada de x à terceira, né, 3x ao quadrado. Então, para quem tem dúvidas ainda com derivada, tá aqui a playlist de derivada, né, que é bem prática e rápida. Então, o 3 passa multiplicando, eu tenho 3 menos 1, que dá 2. Então, 3x ao quadrado. O segundo termo agora com relação a x. Então, derivada de menos x é menos 1. Y ao quadrado é constante, está multiplicando, ou seja, eu vou ter menos y ao quadrado. Menos z com relação a x vai zerar, porque eu não tenho x aqui, né? Então, eu finalizei a minha primeira derivada. Agora, vamos derivar com relação a y, a função, né? O que acontece? Derivada de x à terceira com relação a y é zero, é constante. Eu não tenho y aqui, né? No segundo termo, eu tenho menos x vezes y ao quadrado. Com relação a y, então, derivada de y ao quadrado, o 2 passa multiplicando, eu vou ter menos 2x, e aqui eu tenho 2 menos 1, 1, ou seja, y. E menos z, com relação a y, é zero, é constante, eu não tenho y, né, nesse fator. Então, eu finalizei aqui a minha derivada, né, com relação a y. Com relação a z agora, o primeiro termo vai zerar, eu não tenho z, é constante. O segundo termo, da mesma maneira, não tenho z, é constante. E o último termo, né, derivada de menos z com relação a z, é menos 1. Então, eu vou ter menos k. Eu calculei aqui o meu gradiente, né, sendo que ele quer no ponto 1, 1, 0. Então, o meu gradiente no ponto vai ser igual, basta substituir os valores, né? Porque aqui eu tenho x, y e z. Então, x é 1, y é 1 e z é 0. Então, fica fácil, né, fazer essa substituição. Eu tenho 1 ao quadrado é 1, vezes 3
3. Menos 1 ao quadrado, 1. E mais. Eu vou ter aqui menos 2. X é 1, y é 1, então eu tenho menos 2 vezes 1 vezes 1, j. E menos k. Eu não tenho nem z para substituir, né? Então, vai permanecer aqui, né? Menos k. Ou seja, o meu gradiente no ponto vai ser igual a 3 menos 1, 2, e, né? Eu tenho menos 2 vezes 1 vezes 1, então eu tenho menos 2j e menos k. Está resolvido aqui a primeira parte, né? O gradiente no ponto. Para continuar agora a resolução, né? A gente precisa calcular o meu vetor direcional, que a gente viu, que é o meu vetor v dividido pelo módulo desse meu vetor v, né? Que foi dado. Ou seja, o meu vetor direcional u vai ser 2i menos 3j mais 6k, dividido pelo módulo desse vetor, né? Então, o módulo a gente vê, né, lá em cálculo, né, de geometria analítica. Então, tá aqui em cima o vídeo, né, de módulo de vetor, para quem tiver dúvida. Então, um vídeo rápido, né, que dá para entender. O módulo do meu vetor vai ser a raiz, né, e aí eu vou elevar ao quadrado cada termo. Então, eu vou ter 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, esse meu vetor direcional, né, eu vou ter 2i menos 3j mais 6k. Então, dividido, né, pela raiz, eu tenho aqui 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9, e 6 ao quadrado, 36. Então, vai dar, né, 4 mais 9 mais 36, 49. Então, o meu vetor, né, direcional, ele vai ser igual, né, a 2i menos 3j mais 6k, dividido pela raiz de 49, que é 7. Ou seja, né, eu vou ter 2 sobre 7i menos 3 sobre 7j mais 6 sobre 7k. Encontrei aqui o meu vetor direcional. Agora sim, né, a gente pode calcular a minha derivada direcional. Então, a minha derivada direcional, né, que é igual ao gradiente da minha função vezes o meu vetor direcional, eu posso representar esses vetores da seguinte maneira, né, como sendo também dessa maneira. Então, 2, menos 2 e menos 1. Isso aqui é um tipo de representação. Da mesma maneira aqui, eu tenho 2, né, sobre 7, menos 3 sobre 7 e 6 sobre 7. Né? Ou seja, agora eu vou fazer o meu produto escalar para encontrar a minha derivada direcional. Então, eu tenho 2 menos 2 menos 1 e escalar, né, com 2 sobre 7 menos 3 sobre 7 e 6 sobre 7. E a gente sabe, né, que um produto escalar tem como resultado um número. Então, aqui a minha derivada direcional, 2 vezes 2 sobre 7 vai dar 4 sobre 7. Mais, e aí, né, vem o detalhe do produto escalar, menos 2 vezes menos 3, 6 sobre 7, né? Porque menos com menos dá mais. Mais, e aí eu tenho menos 1 vezes 6, né? Escalar, né? Com 6 sobre 7. Então, eu tenho menos 6 sobre 7. O que vai acontecer, né? Esses termos vão se anular, porque eu tenho mais 6 sobre 7 com menos 6 sobre 7.
E a minha derivada direcional vai ser simplesmente, né, 4 sobre 7. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, né, a derivada direcional, mas tendo conhecimento básico de geometria analítica e de gradiente, a gente consegue resolver de maneira simples. Então, pessoal, nas próximas aulas, né, vamos resolver mais exercícios para ficar bem clara essa ideia. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!